Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei para vocês um exercício, né? O exercício da página 65 a 67. Espero que todos tenham realizado o exercício e vamos realizar a correção agora e em sala de aula, tá? Vamos lá. Primeira questão. Nos itens a seguir, as frases foram misturadas, o que prejudica a sua compreensão. Reordene cada uma delas para que se tornem frases bem formadas, de acordo com as lendas, as lágrimas de Potira. Use as linhas a seguir para transcrevê-las. Observe o modelo. A gente tem aqui na letra A. Numa época muito distante, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. Aí vem vários outros, né? Potira. E a gente vê o quê? Ó? Que a gente vê que ficou em negrito aqui nessa parte, ó, numa época muito distante, na letra A, e também está em negrito, ó, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Aí a letra A ficou o quê? Numa época muito distante, havia uma tribo pacífica no interior de Goiás. Tá? Ele botou o quê? A letra A junto com uma parte da letra A. A primeira parte da letra A junto com a segunda parte da letra E. Tá? Por quê? Porque é isso que tem no texto. Essa parte aqui tem no texto. Isso aqui, ó, numa época muito distante, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Tá? Aí agora a gente vai pegar o pedaço da letra B, ó, o começo da letra B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda. Pronto, a gente para aqui, porque aí já fica sem ordem. Ó. Chegou a idade do casamento. Não. Chegou a idade do casamento, não. A gente vai procurar aqui para saber qual é a segunda parte. Cadê? Potira e Itajibá são personagens de uma lenda. Aí a gente tem que procurar aqui. Na letra D ali, ó. Que narra a origem dos diamantes. Aqui é o que a lenda narra, tá? Uma lenda que narra a origem dos diamantes. Letra B é isso. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda que narra a origem dos diamantes. Ali, ó, na letra D. Temos um pedaço da letra B e um pedaço da letra D. Agora vamos ver a letra C, o comecinho da letra C. Ó. Quando Itajibá partiu, aí a gente vai procurar agora. Potira o quê? Né? Quando Itajibá partiu, vírgula, Potira. Pronto, ali na letra F, ó, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, tá? Na letra C fica isso. Quando Itajibá partiu, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Na letra D, Itajibá se tornou guerreiro e Potira, aí a gente vai misturar com alguma outra parte. Na letra B, chegou a idade do casamento. Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Tá? Na letra E, nos dias de hoje, a gente já sabe que o outro trecho está na letra A, então não é aqui, né? Letra E, nos dias de hoje. Aí a gente vamos pegar a letra A ali, ó, a segunda parte da letra A. Podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. Nos dias de hoje, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. É a resposta da letra E. E por último, agora a letra F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre, que é a única que sobrou agora, né? Quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre, que é lá na letra C. Tá? Todos esses trechos aqui são pedaços do texto que a gente leu anteriormente, lá no outro bimestre. Tá? Vocês podem reler aí. Número 2.
Neste exercício, cada item constitui um parágrafo, mas as frases que os compõem estão em desordem. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. Letra A. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento na Taba, na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Potira chegou à idade do casamento. Ó, isso aqui tá todo desordenado, a gente tem que botar na ordem correta, tá na ordem correta. Como é que ficaria aqui, ó? Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Os dois firmaram compromisso, pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Letra B. Potira não chorou com as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão quando a tribo foi invadida. Itajibá teve de partir para a guerra. Ela sabia que ele correria perigo. Certificaria: quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Ela sabia que ele correria perigo. Letra C, agora eu vou ler só a resposta, tá? Para adiantar aqui que o exercício é grande. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Ela sabia que quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Vamos para a página 66, letra D. As lendas são transmitidas oralmente de geração para geração. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Letra E. A linguagem é uma habilidade muito importante. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões, etc. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Tudo ok, pessoal? Vamos para número 3 agora. Leia os itens A e B abaixo. E em seguida analise as afirmações assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. O Brasil vai testar vacina contra esquizostomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região italiana afetada por terremotos. Rússia acusa EUA de violarem acordo nuclear. Letra B. Graças à língua, o homem pode se libertar do presente, pode narrar episódios de sua vida ou projetar planos. Ele pode, inclusive, inventar mundos, criar histórias, narrar histórias de povos, de lugares distantes, onde ele nunca esteve. Os conteúdos que expressamos em nossos enunciados não precisam necessariamente espalhar a realidade do presente, tá? E agora vamos lá para marcar verdadeiro ou falso, né? Letra A. O item A é apenas um amontoado de frases, não um texto. Verdadeiro. Letra B. Em A, as frases têm sentido, mas todas elas juntas não compõem um todo significativo. Verdadeiro também. Letra C. Ao contrário do item A, o item B pode ser entendido como um texto. Verdadeiro também. Letra D. Em B, as frases foram relacionadas na intenção de se passar uma informação. Verdadeiro. Letra E.
Analisando os dois exemplos, podemos concluir que o texto é apenas um conjunto de frases. Falso, tá? Falso. Elas têm que ter o quê? Tem que ter sentido. Tanto que primeiro exemplo, a letra A, ele é um texto. Eles são vários textos, na verdade, né? Porque tem vários sentidos pequenos, menores. Letra F, o item B não é capaz de transmitir ideias. Falso, porque o item B é um parágrafo conciso, todo coerentezinho. Letra G, em A, existem várias informações desconexas umas das outras. Isso aí, parece até que tá alguém narrando um jornal, dizendo todas as notícias que aconteceram na última semana, né? Número 4. Imagine agora que certa noite você liga a televisão, na hora em que o Jornal Nacional está começando, os dois apresentadores então falam as frases do item A da questão anterior. Agora responda o que significa cada uma dessas frases. Os dois falam as frases do item A da questão anterior. É como eu falei ainda agora, né? Elas parecem o quê? Ficam parecendo notícias que serão apresentadas durante o jornal, durante aquele dia, coisas que aconteceram há pouco tempo. Letra B. O que aconteceu com o item A ao criarmos um contexto para ele? O item A passou a ter sentido, né? Ele se tornou um texto de fato. Antes não, antes eles eram só microtextos, todos costurados, mas não tinha um texto conciso. Agora sim, considerando como um telejornal, a gente vê sentido nisso. Número 5. Um aspecto bem interessante sobre a comunicação é o papel de cada um dos envolvidos, como eles veem uns aos outros. Certamente você já vivenciou alguma situação em que, no meio de uma discussão, um dos interlocutores pergunta aborrecido: Você sabe com quem está falando? Apesar de curto, um enunciado como esse diz muita coisa. Elaboramos o texto a seguir com o propósito de representar uma situação como essa. Faça sua leitura e depois discuta com seus colegas, procurando responder às questões propostas, tá? Vamos para a letra A. Acredito que todos vocês já leram o texto. Vamos lá pelas respostas para poder dar tempo de corrigir tudo ainda nessa aula. Letra A. Qual a intenção do general ao fazer a pergunta por acaso você sabe com quem está falando? As respostas possíveis aqui são o quê? Exigir respeito, impor a autoridade, ameaçar alguém. Tá? Na letra B, o general queria realmente saber se o outro sabia com quem estava falando? Não. Ele, na verdade, queria mesmo dizer quem ele era. E assim ameaçou, intimidou o recruta. Letra C. Como o general via o seu interlocutor? Ao fazer essa pergunta, o general ele deixou claro que via o interlocutor dele como alguém inferior, um subalterno, um subordinado. Letra D. De acordo com a situação, o que significa onomatopeia, que encerra o texto? O que significa a onomatopeia que encerra o texto? Aquele tu, 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 tu. Significa que o recruta desligou o telefone. Letra E. Observe que no texto algumas falas dos personagens estão destacadas com as letras maiúsculas. O que isso significa? Eles estão com o caps lock ligado, né? Significa que eles estão gritando. Letra F. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas, com essa intenção? Nas situações em que se escreve em um ambiente e gêneros digitais, como e-mail, chats, redes sociais, tá? Quando a gente está se comunicando em redes sociais, é mais comum que a gente se comunique assim, com letras maiúsculas, para indicar
que você está gritando uma certa urgência, tá bem? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu deixei um texto no portal para que vocês baixassem e lessem. E vou levar ele para a sala de aula também para a gente trabalhar ele em sala de aula. O texto é O Pequeno Príncipe, tá? Vamos ter uma boa leitura e vamos discutir sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e é isso. Tchauzinho.